Bom dia, tô aqui, gente. Me atrasei uns minutinhos aí. Que coisa, procurando aqui um lugar para eu carregar meu celular. Mas aí ia tá muito difícil, ia ter que ir atrás da extensão. Então, mas eu acho que vai dar tudo certo. Nós vamos conseguir fazer a live. Tem uns 40% ainda. Oi, Ali, tudo bom? Bom dia. Deus abençoe o nosso dia, né? Que seja um dia cheio da presença, da graça do Senhor. Dia 16 de março. Como voa o tempo, né? Como passa rapidinho. Então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa leitura do livro de Provérbios, capítulo 16 hoje. E diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas para o Senhor vem a resposta da língua. Para o Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Deus sonda o nosso coração, né? É isso que a gente precisa ter consciência de, que não é as nossas atitudes que contam diante de Deus, mas a intenção com que a gente faz cada uma delas. Deus sonda lá dentro o teu porquê, o porquê que você está fazendo isso. E às vezes esses porquês são desconhecidos até de nós mesmos. A gente acha que está fazendo por uma intenção, mas lá no fundo a gente está buscando o próprio conforto, a nossa própria tranquilidade, né? Então tudo isso Deus tem condições, através do Espírito Santo dele, trazer à luz do nosso entendimento para que a gente corrija as nossas atitudes de acordo com as nossas intenções, né? E isso é a beleza do Evangelho, a capacidade que a gente tem de ser transformado a cada dia. No 4, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo, né? Interessante a gente pensar assim, porque tudo tem um porquê, né? Tudo tem um propósito naquilo que a gente faz, e até aquilo que é ruim, que a gente não vê como uma coisa boa, Deus converte em bem. Ele usa dessas situações para nos tratar, para nos moldar, para deixar a gente cada vez mais parecido com Ele. No 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com o amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Olha, com o amor e a fidelidade se faz a expiação pelo pecado, tirar aquilo que é ruim, né? Aquilo que está errado. E com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando a gente tem uma reverência a Deus, coloca Ele como centro das nossas vidas, naturalmente a gente se desvia do mal, porque a gente sabe que é errado, porque a gente não quer ofender ao Senhor, como aconteceu com José lá no Egito, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar a pecar, né? Ele falou assim: como que eu poderia pecar contra o meu Senhor, né? O Senhor ali com letra maiúscula, ele se referindo a Deus, não ao marido dela, né? Não era um pecado que ele estaria cometendo contra o marido dela, mas principalmente um pecado contra o Deus que ele temia, né? O temor do Senhor nos afasta daquilo que é mal, como diz aqui esse versículo. No 7, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos, né? Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele vai nos guiando, ainda que a gente queira ir para um lado. Se a gente coloca diante do Senhor, Ele vai direcionando as coisas para que, mesmo por aquele caminho, a gente encontre o final, que é a plenitude daquilo que Ele tem para nós, né? Ele vai corrigindo os nossos passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve atrair a justiça. Não deve trair a justiça. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele, né? Dizendo ali como a moeda de compra deles naquela época eram as balanças, né? A forma de mensurar o valor das coisas era pesando elas, até mesmo o ouro, a prata, tudo era pesado. E muitos enganavam as balanças, roubavam na balança para poder ter um lucro maior.
E eles falando assim, que até os pesos das bolsas foram feitas por Deus. Então Deus sabe quantos gramas tem ali. Ele sabe exatamente como que está sendo feito. Por isso que não se engana a Deus. E Ele conhece todas as coisas. Então quando a gente faz algo com a intenção errada, Deus sonda os nossos corações e sabe realmente o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Às vezes até as coisas ruins, a gente dá umas deslizadas, faz uns erros sem querer ter feito, né? Deus também sonda os corações. E mesmo que a gente esteja errado naquilo que a gente faz, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É assim que fala lá no primeiro capítulo de João, das cartas de João, né? Deus é poderoso para nos perdoar os nossos pecados. Então tudo que a gente tem que fazer, colocar diante dele aquilo que está errado, aquilo que a gente não gostaria de ter feito, aquilo que você fez, e coloca diante de Deus. Ele é justo, Ele é fiel e justo, como diz ali na palavra, para nos perdoar o nosso pecado e nos purificar de tudo aquilo. Você se torna purificado diante de Deus. Então, deixa para trás isso. Esquece, porque às vezes a gente coloca diante de Deus uma situação que a gente deu uma tropeçada, né? Deus perdoa os nossos pecados, mas a gente insiste em ficar lembrando daquilo, em ficar remoendo aquilo. Então nós também precisamos liberar o perdão sobre as nossas próprias vidas. A palavra fala que Deus joga no mar do esquecimento e daquele erro Ele não se lembra mais. Por que a gente tem que ficar lembrando e sofrendo com isso, né? Deixa aí, deixa para trás. No 13, o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio o acalmará, né? Quando o rei se ira, ele mandava matar as pessoas que estavam fazendo coisas contrárias ao que ele ordenava, né? Mas aqui diz que o homem sábio o acalmará. Até nisso a sabedoria entra, que foi o que Daniel fez lá no palácio, quando ele foi preso lá na Babilônia, né? E ele servia no palácio do rei, e uma época o rei teve um sonho e pediu para que todos os sábios interpretassem aquele sonho. Só que ele disse que ele não ia contar que sonho era aquele, né? Era para os sábios adivinharem o sonho, porque ele falou, como é que eu vou saber se vocês estão falando a verdade? Então adivinhe o que eu sonhei e depois interpretem o sonho. Era um pouco difícil, né? Mas ele fez isso, ele interpretou aquilo e ele livrou da morte todos os sábios e magos daquela época, porque o rei tinha condenado eles à morte porque eles estavam fingindo, né? Ele falou assim, vocês são falsos, vocês não sabem o que estão falando. E Daniel falou assim, não faça isso, eu vou orar e o Senhor vai me dar a revelação disso que o Senhor está pedindo, disso que o rei está pedindo, né? E assim fez, e Daniel foi aclamado ali naquela nação, e ele falou que todos deveriam reverenciar o Deus de Daniel, porque era o Deus verdadeiro mesmo, porque descobriu e revelou aquilo que ninguém foi capaz de fazer, né? Então, a sabedoria acalma a ira do rei, é isso que esse provérbio está dizendo. No 15, a alegria a alegria no rosto do rei é sinal de vida, seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que a prata. A vereda do justo evita o mal, quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Esse versículo é muito importante. Na minha versão que eu gosto de ler, diz que o orgulho destrói e a ganância, espírito altivo é como a soberba, né? Ele fala a soberba. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Na outra versão fala que o orgulho, a soberba e o orgulho precedem a queda. Acho que é mais ou menos assim que está falando. Fala da soberba como no lugar desse espírito altivo. Então, quando a gente se cresce em nós mesmos, sabe? O orgulho de você achar que foi você que fez, que é você que sabe todas as coisas, que nada teria acontecido se não fosse a sua própria capacidade. E ignora completamente o favor de Deus sobre a sua vida, né? E ignora a própria existência de Deus em tudo que existe, tudo que há, né?
E isso precede a queda, porque um homem que admite isso, que não admite o favor de Deus sobre a vida dele, ele vai ser arruinado, né, com as próprias consequências daquilo que pensa, porque ele está andando em mentira, né, não está andando na verdade. E esse é muito sério isso. O orgulho vem antes da destruição, né? Então primeiro a pessoa se orgulha e depois ela mesma se destrói. E a soberba, o espírito altivo, antes da queda. Aquele que se eleva demais acaba caindo, né? No próprio orgulho. Melhor é ter espírito humilde entre oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Mais uma vez ele falando da prudência, a importância da gente parar, analisar, pensar antes de falar, antes de agir, antes de fazer, né? E aí confiar no Senhor ainda traz essa felicidade. É feliz aquele que confia no Senhor. No 21, o sábio de coração é considerado prudente, quem fala com o espírito equilibrado promove a instrução. O sábio de coração é considerado prudente. Aquele que é sábio é prudente. Mais uma vez ele falando, né, dessa importância da gente parar antes de agir, antes de falar, né? Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos, né? O insensatez é quando a pessoa sabe o que tem que ser feito e não faz, ou faz diferente daquilo que ela sabe que é o certo. Esse é o insensato. Aquele que não sabe e faz é o ignorante, né? Ele ignora aquilo que é o real. Mas a insensatez é muito pior do que a ignorância, de você não saber e andar por um caminho errado. A insensatez ele sabe o caminho certo e ainda assim escolhe fazer o que o seu próprio entendimento leva, né? Aquilo que ele mesmo quer, não aquilo que é reto, aquilo que é certo fazer. 23. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doce para a alma e trazem cura para os ossos. Acho lindo esse versículo. As palavras agradáveis são como os favos de mel. Da mesma forma, as palavras malditas, né? A gente emenda essa palavra e fica mais comum para nós, mas umas palavras ditas de forma má, elas são amargas para quem ouve, trazem tristeza para a vida das pessoas, né? Não serve para nada. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. No 29, o homem perverso provoca dissensão e os que espalham boatos afasta os bons amigos. O violento recruta o próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca o olho planeja o mal, quem franze os lábios já o vai praticar, né? Ele mais uma vez falando da intenção do coração, porque se você faz um sinal diferente daquilo que você está falando, a tua intenção está ali diferente daquilo que você está mostrando, e é isso que conta, é isso que leva a gente a andar naquilo que é reto e naquilo que é mal. São as nossas intenções, aquilo que está lá dentro do nosso coração, porque ela vai se tornar em atitude. Uma hora a gente vai praticar, né? O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Ó. Você chegar na sua velhice e olhar para trás e não ter nada que te acuse, né? Essa é uma coroa, como está falando esse versículo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo, um fruto do Espírito Santo, você ter o domínio sobre as suas próprias palavras, sobre as suas próprias atitudes. E ele está dizendo que é muito melhor você ter esse controle do seu próprio espírito, ter esse domínio próprio, do que ser um guerreiro que conquistou um monte de cidades, né? A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor.
Louvado seja Deus, né? Ele é que tem a resposta final para todas as coisas. E se a gente anda em conformidade com essa vontade, tudo vai bem sobre a nossa vida, porque a gente anda nesse amor, nessa conformidade, nessa direção daquilo que é reto, daquilo que é verdadeiro, daquilo que Deus preparou para nós. É muito mais fácil, né? Andar naquilo que traz alegria. Glória a Deus por isso. A Ali escreveu aqui, estava travada os meus comentários, eu não vi nem quem entrou depois. Tô vendo agora. A Ali falando de abençoados lugares onde faz, com os lugares onde faz as lives. Aqui, esse espacinho aqui na casa da minha mãe é bem agradável mesmo, um cantinho aqui dessa área que ela tem aqui fora, que tem churrasqueiro, tem a lavanderia, tem até uma mini cozinha aqui, onde ela gosta de ficar. É um lugar gostoso, né? Um lugar de comunhão, é um lugar abençoado mesmo. Glória a Deus pela minha família, né? Amo cada um deles. E são as pessoas que Deus colocou ao nosso lado para nos tratar, para nos ensinar, para nos apoiar, para nos dar esse suporte na hora que a gente precisa. Esse é o intuito da família. Às vezes a gente não tem a graça de ter uma família que nos acolhe, né? Mas ainda assim Deus nos acolhe em todos os momentos e Ele suscita pessoas que são mais chegados com o irmão, como a gente já leu aqui nesse provérbio, né? Tem pessoas que não são da sua família, mas elas são mais chegadas ainda do que as famílias. Ou seja, Deus não deixa a gente sozinho em nenhum momento. Ele traz o conforto e o amparo que a gente precisa. Um beijo grande para você, que Deus abençoe grandemente o seu dia. E até amanhã, estamos aqui de novo, se Deus quiser, né? E vamos ler esse capítulo 17, que é como uma continuação de todo esse trecho que ele está trazendo aqui a respeito dessa sabedoria dos sábios, da consciência dos sábios, daquilo que eles diziam, aquilo que está na boca de quem já alcançou a sabedoria. E que a gente possa viver essa sabedoria também dia após dia, para que da nossa boca saiam palavras como favo de mel, conforme a gente leu aqui hoje. Amém? Beijo para você, que Deus abençoe seu dia. Até amanhã, se Deus quiser.